A terapia cognitivo-comportamental para insônia é um programa super eficaz para eliminar a insônia sem medicamentos. Muitos pacientes acreditam que só medicamentos tratam insônia. Além disso, os médicos geralmente prescrevem apenas medicamentos. Assista a este vídeo até o final e você entenderá por que a insônia crônica se desenvolve, como lidar com ela e que, na verdade, não é uma sentença. A maioria dos insônia pode ser curada, reforço novamente, sem prescrever comprimidos. Bem, talvez eu comece com o fato de que nos primeiros 15 anos da minha prática, eu também tratei principalmente a insônia com comprimidos. E infelizmente percebi que praticamente não estava curando ninguém. Prescrevi medicamentos, depois de algum tempo tentei cancelar, fenômeno de abstinência, dependência, aumento das doses, foi um processo de alguma forma interminável. Além disso, os próprios pacientes, vendo que a eficácia pode estar sofrendo, foram a outros médicos que prescreveram outros medicamentos, neurologistas, psiquiatras, e foi um círculo vicioso, se posso dizer assim, indo aos médicos, usando vários medicamentos que funcionavam em algum estágio, depois paravam de funcionar. E, em geral, esse processo de muitos anos de luta contra a insônia foi absolutamente infrutífero. Ainda me lembro de uma expressão de Einstein, que disse que a maior estupidez é fazer a mesma coisa, mas esperar um resultado diferente. Então veja, isso é o que está acontecendo agora. O paciente vai ao médico e diz: doutor, estou tratando insônia há 15 anos, tomei 20 medicamentos diferentes. Ele me pergunta, diz: doutor, você é claro, à luz da sonologia nacional, certamente encontrará o 21º medicamento que me curará. E agora eu entendo que tal medicamento não existe. Ou seja, eles são contra a prescrição de medicamentos em certas situações, mas na maioria dos casos, a maioria dos insônia pode ser efetivamente curada sem medicamentos. E eu vou te contar sobre isso hoje. E se você mesmo sofre de insônia e já tentou vários medicamentos que não ajudaram, dê um like neste vídeo. Então vamos descobrir por que os soníferos não ajudam. Ou antidepressivos, tranquilizantes, neurolépticos. Primeiro, existem insônia que tem uma causa óbvia e ela não está de forma alguma relacionada à psique. Por exemplo, deficiência de ferro e vitamina D, hiperfunção tireoidiana, síndrome das pernas inquietas, apneia do sono. Nesse sentido, é necessário fazer um exame minucioso, excluir possíveis causas de insônia e, consequentemente, confirmá-las, tratá-las se a insônia passar por si só. Nessa situação, se você tem algum outro motivo óbvio e você simplesmente toma um sedativo que causa sono sintomaticamente, então você parou o medicamento, mas a causa ainda está lá e a insônia voltou. E você não obterá nenhum efeito a longo prazo. O segundo problema é que até podemos examinar o paciente. Vou administrar um centro de medicina do sono, onde realizamos polissonografia clássica e uma série de análises, exames. E vemos que não há razões óbvias, como orgânicas ou psicológicas, mas a insônia existe. E antes, quando eu não tinha a informação adequada, bem, eu tenho que admitir, a medicina também é uma área em desenvolvimento. Eu entendi, ou como fui ensinado a prescrever medicamentos, que provavelmente é alguma patologia oculta, psicopatologia, e é necessário prescrever os medicamentos psicoativos apropriados. Mas ao mesmo tempo, prescrevendo-os, eu também entendi que não posso curar a pessoa. Acontece que a insônia e mais da metade das insônias crônicas são as chamadas insônias condicionadas reflexivas, ou é o chamado modelo pavloviano de desenvolvimento de insônia. Literalmente explicado, disse nos dedos, se uma pessoa enfrenta uma situação de estresse que realmente perturba o sono e geralmente dura mais de 1 mês ou mais de 3, problemas de sono começam a surgir e a pessoa começa a lutar. Após 20, 30 tentativas falhas de dormir, a pessoa desenvolve um medo condicionado de não conseguir. Em seguida, o indivíduo deita na cama e cria o reflexo condicionado, cama insônia. Uma pessoa saudável, ao deitar na cama, pensará: "Oh, minha amada cama, travesseiro", e em aproximadamente 15 minutos vai começar a cochilar e adormecer. Se alguém desenvolveu um reflexo de medo de insônia, pode sentir muita vontade de dormir, adormecer na cadeira no metrô, mas ao chegar em casa pensa que não conseguirá dormir. O reflexo condicionado do medo de não dormir é acionado, impedindo o sono. Ou seja, ao tentar dormir, a pessoa na verdade intensifica ou agrava a insônia, formando o reflexo condicionado de medo de não conseguir dormir e a cama insônia. Depois, a pessoa começa a se concentrar nesse problema, ela pensa no horror, eu tenho uma doença,
ela percebe a noite e o sono como uma doença, ela está sempre esperando por problemas e você sabe essa autorrealização. Se você vai para a cama com a sensação de que vai sofrer e não dormir lá, então será assim e essa atitude negativa da pessoa ainda mais agrava a insônia. Normalmente, se alguém saudável tem um problema e dormiu mal, o que pensa sobre a próxima noite? Sim, vou dormir bem porque acumulei déficit de sono. E o que uma pessoa com insônia crônica pensa se tiver uma noite ainda pior hoje? Ele pensa, a próxima noite será um desastre. Ou seja, ele fica ainda mais inquieto, acorda, se agita e isso só piora a situação como um círculo vicioso. E a próxima situação, o homem começa a ter o que chamamos de comportamento desadaptativo. Então, se não durmo, devo deitar mais cedo e levantar mais tarde. Especialmente pessoas de profissões livres que podem aumentar o tempo na cama. E a pessoa começa a ficar na cama por 10, 11 horas em vez de 7, 8 tentando dormir. Ele pensa em tentar conseguir o seu próprio bem. Mas quanto mais tempo uma pessoa fica na cama, mais esse sono se espalha por 12 horas e se torna ainda mais leve. Mais despertares. E o indivíduo desenvolve um fenômeno de percepção do sono distorcida, pensando que quase não dorme. Ele realmente está dormindo, mas desperta frequentemente, lembrando-se de todos eles. A pessoa afirma que fica na cama por 12 horas, dorme só 2, 3 horas, mas ainda assim não consegue dormir durante o dia. Realmente, doutor, acredito que logo morrerei de insônia. Ou seja, às vezes chega a esse ponto. E é uma situação muito triste quando se desenvolve essa síndrome hipocôndriaca. Ou seja, a pessoa realmente acredita que tem uma doença grave que pode causar problemas de saúde, ela pode morrer por causa disso. Sabe, é uma comparação. Como se sente alguém convicto de ter um câncer cerebral? Ele acredita que morrerá logo e está redigindo seu testamento, sendo questionado se realmente tem câncer cerebral. Ele afirma que vai morrer logo, assim como ocorre com a insônia. E como você entende essa insônia, não são algumas razões somáticas ou psiquiátricas. São reflexos condicionados negativos, pensamento negativo, comportamento desadaptativo. E isso é chamado de insônia condicionada reflexiva de Pavlov. Mais uma vez, isso é mais da metade de todas as insônias crônicas. E se nessa situação prescrevermos medicamentos, o que faremos? Teremos mais um reflexo de medo de não conseguir dormir sem um comprimido. Ou seja, começamos a tratar a pessoa, formamos outro reflexo condicionado que vai reforçar a insônia. E o uso prolongado de medicamentos é a dependência física. E o uso prolongado de medicamentos pode ainda mais prejudicar o sono e acaba sendo uma situação estúpida. Paramos os medicamentos, o fenômeno de abstinência, a pessoa pensa que não vou dormir e não dorme. E, na verdade, já não podemos parar os medicamentos e agora quero falar sobre o método mais eficaz de tratar tal insônia crônica condicionada reflexa. É a terapia cognitivo-comportamental para a insônia. Eu implemento este programa e, a propósito, se você sofre de insônia crônica, pode se inscrever para uma consulta comigo e eu tentarei ajudá-lo efetivamente. Eu curo a maioria dos pacientes, bem, mais de 70% dos pacientes com insônia crônica em 1 mês e meio. A descrição do vídeo contém instruções para marcar uma consulta comigo e detalhes do programa. Entre em contato, posso ajudá-lo efetivamente. E algumas palavras, na verdade, sobre o que é o programa. Se temos reflexos condicionados negativos fixados, como o medo de dormir, pensamento negativo e assim por diante, precisamos aplicar técnicas que nos permitem eliminar esses reflexos negativos. E dizer a alguém, sabe, apenas relaxe e durma. É impossível. Dizem, não pense no elefante rosa. Bem, a pessoa vai parar de pensar nele? Não, ele vai começar a pensar ainda mais. Mas a técnica mais eficaz, por mais estranho que pareça, para melhorar o sono de uma pessoa é tratar a insônia limitando o sono e o tempo na cama. Ou seja, a pessoa fica deitada tentando dormir. Descobrimos que ele precisava de 8 horas. Reduzimos o tempo na cama para 6 horas. Existem certos, digamos, cálculos e cada pessoa tem um regime individualmente ajustado. E dizemos, querido amigo, você não deve ficar na cama por mais de 6 horas. E a pessoa começa a acumular um verdadeiro déficit de sono. Normalmente o indivíduo relata que sofria de insônia, sem conseguir dormir à noite nem durante o dia. Tentei, mas não consegui nada. E quando limitamos drasticamente o tempo que ele passa na cama, a pessoa realmente começa a ter insônia e começa a sentir sono. Ele diz, eu me lembro, essa sonolência. Experimentei isso apenas 10 anos atrás. E se à noite desenvolve uma sonolência expressiva devido à real falta de sono,
Mesmo que a pessoa pense que não vai adormecer, os reflexos negativos são acionados. O aumento da sonolência, no final das contas, supera esse reflexo e a pessoa adormece, mesmo pensando que talvez não adormeça. E é suficiente adormecer 15, 20 vezes sem medo, um reflexo positivo é formado, a cama é sono. E eu direi, é simplesmente fantástico que literalmente em 2, 3 semanas uma pessoa que descreveu isso como um horror, que a cama é uma tortura, ele diz, eu caio sem forças, durmo essas 6 horas e ainda não é suficiente, doutor, me dê pelo menos um pouco mais. Eu digo, tudo bem, adicionamos 15 minutos, ele diz, doutor, obrigado. Você simplesmente usa diferentes apelidos para os pacientes. Cometi um erro, dei ao homem mais 15 minutos para deitar na cama para que ele pudesse dormir lá. Apesar de ter ficado deitado por 12 horas, ele afirmou que não dormiu. Continuamos trabalhando com o indivíduo conforme seu estilo de vida, removendo a cafeína da dieta, fornecendo exercícios regulares, normalizando o regime e garantindo a desintoxicação da informação. Ou seja, nós efetivamente ensinamos o homem a adotar novamente hábitos saudáveis que garantem um bom sono. Existe um ditado importante que enfatiza preservar a honestidade desde a juventude. Para dormir bem é preciso planejar desde amanhã. O homem possui a síndrome original das 3 cadeiras. A cadeira do carro, do trabalho e de casa perto da TV. Ele fica lá, assistindo notícias a noite toda preocupado. E ele não tem nenhum tipo de atividade física e nenhuma queima de hormônios do estresse. Isso naturalmente leva à insônia. E também normalizamos o estilo de vida, que ajuda muito a pessoa a começar a dormir normalmente. E mais um bloco extremamente importante são as chamadas técnicas anti-estresse. Quando ensinamos uma pessoa a lidar melhor com o estresse, fica mais fácil para ela superá-lo, sair do estado de estresse. A última, talvez não tão na moda, mas eficaz técnica é chamada de calma deliberada ou tranquilidade intencional. Quando ensinamos uma pessoa a sair periodicamente do estado de estresse psicológico por meio de um sistema específico, ela consegue lidar muito melhor com o estresse em geral. Por vezes alguém pode questionar, meu trabalho é tão estressante, devo desistir? Sim, como sustentarei minha família depois? A aplicação dessas técnicas de relaxamento permite que a pessoa mantenha o trabalho e a vida social. Ele se torna muito mais estável psicologicamente e lida melhor com o estresse. E ao longo de 6 semanas, trabalhando com a pessoa neste programa, se a pessoa estiver disposta, eu consigo curar a maioria dos pacientes com insônia crônica sem medicamentos. Além disso, se eles tomam algum medicamento, na maioria dos casos isso permite que eles parem ou pelo menos reduzam significativamente a dosagem. E se antes eu diria pacientes com insônia me causavam, digamos, desconforto, porque mesmo tratando-os, eu raramente conseguia um resultado positivo. Agora eu amo pacientes com insônia, porque a maioria deles eu consigo curar. É claro que o paciente precisa ter a atitude certa, pois isso é como um projeto. Afinal, eu não faço nada pelo homem. Eu o ensino com esta ou aquela técnica, que ele, ao aplicar, lida com a insônia por conta própria. Mas além disso, se uma pessoa lidou com a insônia por conta própria, então essa é uma boa técnica de resistência. A pessoa sabe quais medidas tomar se tiver uma recaída de insônia, compreende os passos e consegue superar a insônia mesmo sem minha ajuda. E nesse sentido, quero reforçar novamente, o programa de terapia cognitivo-comportamental para insônia crônica é um método eficaz de tratamento confirmado em todas as recomendações clínicas americanas, europeias e russas. E esta é a primeira linha de tratamento para insônias crônicas. E se você teve problemas com insônia, especialmente com insônia crônica, o que você fez? Foi tratado com medicamentos ou experimentou terapia cognitivo-comportamental? Por favor, descreva nos comentários suas abordagens para tratar a insônia e se isso te ajudou. Você conseguiu se livrar completamente da insônia ou isso só ajudou por um tempo? Portanto, se você tem insônia crônica, que é insônia por mais de 3 meses, apenas prescrever medicamentos não é a estratégia correta. Primeiro, é necessário realizar um exame, esclarecer algumas possíveis causas óbvias, somáticas, já falei sobre elas, deficiência de ferro, sim, ou apneia do sono, e se livrar delas, e então curaremos a insônia. Ou se eliminarmos todas as causas somáticas e virmos que são reflexos enraizados, aplicar a terapia cognitivo-comportamental para insônia. E apenas se ela se mostrar ineficaz ou se a pessoa não quiser por algum motivo, então já devemos recorrer ao último recurso de defesa, a farmacoterapia.
Ou seja, acredito que a pessoa que sofre de insônia deve tirar algumas conclusões deste vídeo e decidir para onde quer ir. Como você sabe, antes dessa pedra você vai direto, vai à esquerda. Em geral, siga em direção à terapia cognitivo-comportamental e essa será a estrada mais correta. Inscreva-se no meu canal, lá tem muitos vídeos sobre insônia, sobre um estilo de vida saudável, sobre como normalizar o sono ou como garantir a higiene do sono. E não se esqueça de clicar no sininho para não perder meus vídeos mais novos e interessantes.